Boa tarde a todos. Iniciamos agora mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Vamos passar agora, conforme dito anteriormente, a uma análise mais sumária, atinente tão somente aos pontos essenciais de cada um dos direitos fundamentais doravante apresentados. No que toca ao direito de associação, eu pontuei as seguintes notas aqui. Entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Portanto, é necessária a autorização expressa dos associados para que as entidades associativas possam representá-los judicial e extrajudicialmente. No mandado de segurança, todavia, é dispensável essa autorização. Nessa hipótese, a entidade associativa atua como legitimada extraordinária e não como representante, quer dizer, na qualidade de representante, ela pleiteia um direito alheio em nome alheio, e ela atua meramente na representação. Já no mandado de segurança coletiva, ela pleiteia o direito alheio em nome próprio, e daí a legitimação extraordinária e a prescindibilidade de autorização, porquanto ela atua no seu próprio nome, ainda que o direito veiculado na ação seja um direito alheio. As ações coletivas, de modo geral, podem ser autorizadas por meio de assembleia coletivamente, se uma das finalidades da associação for a representação. E isso restringe-se às ações no âmbito civil. Então, vamos supor que uma determinada associação vai ajuizar uma ação coletiva, vamos supor uma associação de servidores públicos, pleiteando um determinado reajuste aí de salário ou acréscimo de uma verba indenizatória, ou o que seja. Nesse caso, ela pode colher essa autorização por meio de assembleia. Olha, vocês, a maioria que vota pela propositura da ação, né, e a maioria acatando aquela propositura, e se dentre as finalidades da associação estiver a representação judicial e extrajudicial de seus membros, essa autorização coletiva, não individualizada, não pormenorizada, já é suficiente para legitimar a atuação da associação nessa ação coletiva em nome dos associados. Isso sempre no âmbito civil. No âmbito penal, para o ajuizamento de uma ação penal privada, é imprescindível a autorização individual, até pela possibilidade de responsabilização civil em caso de improcedência da ação, né? Danos morais e etc. Denunciação caluniosa, né? Coisa que vale. Falando nisso, vamos dar até uma olhada no tipo aqui da denunciação caluniosa. Foi uma dúvida que me surgiu. Denunciação caluniosa. Dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Comunicação falsa de crime ou contravenção. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Então, o que ocorre muito em juízo, nas ações criminais, é uma falsa comunicação de crime, né? O réu dizer que foi torturado pelos policiais, que foi coagido.
crime contra a administração da justiça. Aí já pulamos direto aqui para liberdade de consciência e liberdade de religião. Vamos achar isso aqui no artigo 5º. Nesse ponto, meus caros, eu tratei um pouco mais, desse ponto eu tratei com um pouco mais de atenção, justamente porque esse é um aspecto, né, central da minha própria existência, né, e ele encontra a expressão positiva aqui, o direito à liberdade de crença, no artigo 5º, inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Bom, liberdade de consciência e de religião. O Estado não pode impor concepções filosóficas ao cidadão. Deve, por outro lado, proporcionar meios efetivos de formação autônoma da consciência das pessoas. Aspecto positivo. Então, há uma dimensão aí negativa de abstenção, no sentido de que não cabe ao Estado incutir no sujeito uma determinada concepção filosófica ou religiosa, né? Ele deve se abster dessa atuação positiva. E, por outro lado, ele deve proporcionar meios para que o sujeito tome consciência a respeito das possibilidades, vamos dizer, filosóficas ou de condutas de vida existente, né, que o sujeito dá meios para que o sujeito esteja aberto a essas possibilidades e que ele tenha condições de autonomamente formar a sua consciência, né? Então, conferir ao sujeito, quer dizer, dar ao sujeito proporcionar as condições para que ele consiga se desenvolver plenamente e optar por conta própria pela linha, vamos dizer, que lhe pareça mais adequada, né? Esse seria o aspecto positivo do Estado, o aspecto positivo da ação do Estado nesse sentido, e que estaria, a meu ver, no fornecimento de educação, né, às pessoas, de educação pública, né, sobretudo. Também, em alguma medida, fornecendo condições, segurança, emprego, tudo isso para que o sujeito possa ter o mínimo de dignidade, né, de condições materiais, para que ele não fique alienado somente na busca da sobrevivência, o que o impediria de galgar essas dimensões mais altas da vida humana, né? Seria isso. E aqui uma distinção entre a objeção de consciência, né, e a desobediência civil. A objeção de consciência se dá quando o sujeito se recusa a praticar determinado ato, porque esse ato acarretaria uma insuportável violência psicológica àquele sujeito, né? Tem um exemplo naquele filme do Até o Último Homem, o soldado Desmond Doss, que ele se recusa a utilizar a arma, né? Porque aquilo contraria a convicção religiosa mais profunda dele, né? E a desobediência civil, por sua vez, é a rejeição global de um sistema jurídico, é a contestação de um governo, tem um caráter de rejeição em bloco, né? Eu falo, olha, eu não aceito a autoridade desse governo, não aceito esse sistema que está aí imposto, e eu me recuso a cumprir qualquer determinação que seja emanada de uma autoridade em tese legitimada por esse sistema, justamente porque eu não o reconheço e, portanto, não reconheço a validade dessa autoridade, né? Então, a objeção de consciência seria, vamos dizer, a negação a um determinado ato individual ou a um conjunto de atos
porque aquilo acarretaria uma violência psicológica insuportável ao sujeito, né? Contrariaria as convicções mais íntimas dele. Já a desobediência civil é um ato deliberado de rejeição global de um determinado sistema, né? E tem uma conotação também de contestação do próprio sistema de jurídico ou sistema de governo imperante, ao passo que a objeção de consciência é mais um ato de resguardo da esfera de liberdade e da esfera de convicção individual do sujeito, né? 4.2 Liberdade religiosa. O dever de neutralidade do Estado não se confunde com indiferença do Estado. Não se confunde com indiferença. O Estado não é ateu, né? O ateísmo já seria em si uma modalidade, vamos dizer, de crença, né? A crença na não existência em Deus, né? Então já seria, vamos dizer, já seria em si mesmo uma linha diferente da neutralidade, né, do Estado. Outra nota é que a liberdade religiosa não pode servir de pretexto para a prática de ilícitos penais. Por exemplo, uma religião ou alguma espécie de culto que promovesse o sacrifício de seres humanos não poderia contar com, vamos dizer, essa determinada, essa dimensão desse culto aí, esse sacrifício, não estaria abarcada, não estaria dentro do âmbito de proteção da norma que resguarda a liberdade religiosa, justamente porque haveria um confronto aí com outro bem jurídico relevante, que seria a vida. Então a liberdade religiosa não é escudo, não pode ser escudo para a prática de ilícitos penais, né? A abrangência dela não chega a esse ponto. E conquanto o Estado seja laico, quer dizer, neutro do ponto de vista religioso, existe a possibilidade de cooperação com confissões religiosas em benefício do interesse público. Isso está no artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal. Aqui. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então você vê aí realmente a dimensão neutra, né? Vedada a União, Estado, Distrito Federal, Município, quer dizer, ao Estado como um todo, vamos dizer, estabelecer cultos, quer dizer, se posicionar, adotar uma determinada linha no que toca a essa questão religiosa, subvencionar, quer dizer, fornecer subsídios, dinheiro estatal, né, para essa determinada linha religiosa, embaraçar-lhes o funcionamento, quer dizer, um dever de abstenção também do Estado. Ele não pode, na mesma medida em que ele não pode favorecer uma linha ali em detrimento da outra, ele não pode também prejudicar o funcionamento, né? Deve manter um certo distanciamento respeitoso, né? Ou manter com ele seus representantes em relação de dependência ou de aliança. A gente tocou o despertador ali, deixa eu parar. Aí aqui, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, quer dizer, quando houver uma convergência entre o interesse religioso e o interesse público, vamos supor, no caso de igrejas, entidades religiosas que prestam um relevante serviço de assistência social, de recuperação de dependentes químicos, né? O Estado tem interesse nisso e o Estado não tem condições materiais de, por si mesmo, prover isso. Então é interessante para o Estado fomentar essa atividade desenvolvida pelas entidades religiosas, né? Porque está sendo atendido o interesse público. Ele está tirando um camarada da droga, que é um camarada que ia gerar prejuízo para a coletividade, tanto no sentido do cometimento de crimes, né,
quanto na questão do uso do aparato de saúde estatal, e também é um sujeito que está deixando de ser produtivo, né? Ele está deixando de trabalhar, de entrar na engrenagem da economia, né? De produzir, para ser um parasita, né? Para ser alguém que é um peso, tanto para a família dele, quanto para a sociedade, quanto para ele mesmo, né? Então, nesse sentido, quando há esse ponto de convergência, né, é legítimo ao Estado colaborar com as entidades religiosas. É aqui. A aliança repudiada é a que exclui a liberdade de outras confissões religiosas. Religiosidade como um bem em si mesmo. Uma previsão constitucional, o ensino religioso público facultativo. Artigo 210, parágrafo 1º. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, há um autorizativo constitucional para o ensino religioso. E, a meu ver, que os pais podem autorizar ou não os filhos a participar, uma vez que o caráter do ensino religioso é facultativo. E aqui uma observação doutrinária, que esse ensino religioso não é de uma religião específica, né, mas ele deve estar aberto a diversas crenças, conforme a demanda do alunado. Então, se há um predomínio ali da religião cristã, né, da formação, vamos dizer, de alunos que vêm de lares cristãos, é natural que o ensino religioso diga respeito ao cristianismo, né? Se você tiver vamos supor, num universo de 40 alunos ali, 35 tem formação cristã, vamos supor ali 3 ou 4 ali religiões ligadas e 5 ligados a religiões, 4 ligados a religiões africanas e um muçulmano na sala, né? Não faz muito sentido que a aula a ser ministrada, o ensino religioso a ser ministrado para os 40 alunos seja sobre islamismo, né? Uma vez que no universo de 40 alunos, 35 são cristãos, né? Isso aí, quer dizer, ia contrariar a demanda do alunado, né, de formação na linha que eles já estão, sem prejuízo do conhecimento, né, de outras culturas, de outras religiões, como elemento de informação e como elemento de conhecimento, até mesmo para que não haja preconceitos, né, e haja respeito a essas diferentes vertentes, né? Mas no que toca à formação propriamente dita, o que difere do mero fornecimento de informação, a formação deve se dar conforme a demanda do alunado, né? Outra observação é que os crucifixos em tribunais já foram entendidos pelos tribunais superiores como lícitos, o que ele não implica submissão ao poder clerical, né? Tá ali o crucifixo, mas ele não significa submissão da atuação do magistrado ou da atuação do servidor que esteja ali às determinações da igreja, né? É um símbolo que tem um significado muito rico, né? Inclusive ligado em alguma dimensão também à justiça, né? Mas que não implica subordinação e que, portanto, não infringe ali
o artigo 19 da Constituição Federal, né? Não implica dependência ou aliança com nenhum tipo de entidade religiosa. Agora passamos para um capítulo relevante, bem relevante aqui, já agora do ponto de vista secular, né? O direito de propriedade, né? Foi tratado com certa extensão aqui pelo Gilmar Mendes e seus companheiros aqui no livro. Direito de propriedade na Constituição Federal. Âmbito de proteção. Conceito de propriedade. É um conceito lato, quer dizer, um conceito amplo, que abrange valores patrimoniais em geral, não só móveis ou imóveis, né? Às vezes abrange direitos incorpóreos também, né? Como direitos autorais e etc. Tudo isso está abarcado pelo conceito de propriedade, direitos autorais, né? E aqui algumas notas pontuais, né? O direito autoral ele perdurará por 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano seguinte ao do falecimento do autor, né? Então, o camarada faleceu, ele tinha uma obra, né? Produziu uma obra durante a vida, ele faleceu no ano 2000, né? Então, os direitos autorais pertinentes à obra daquele cidadão vão perdurar até portanto, até 1º de janeiro de 2071, né? Porque vai durar 70 anos a partir do 1º de janeiro do ano seguinte ao do falecimento, né? Outra nota do topos, né, é que não há direito adquirido a regime jurídico. A modificação do tratamento jurídico de um instituto aplica-se de imediato. Então, se for modificado o regramento atinente ao direito de propriedade, né, o regime jurídico atinente ao direito de propriedade, ele se aplica de imediato, né? Vamos supor que seja alterada essa regra aí do modo de aquisição da propriedade ou do... Vamos ler mais um pouco aqui para a gente entender melhor. A segurança jurídica recomenda o estabelecimento de regras de transição. O poder de conformação do legislador deve preservar o núcleo essencial do direito de propriedade, a utilidade privada e o poder de disposição. Então vamos supor, por exemplo, que a gente pode enxergar isso aqui de maneira concreta. Tá, ok, vamos supor que o sujeito adquiriu uma casa, né? E quando ele adquiriu essa casa, não havia limitação de construção de pavimentos na casa. Ele poderia erguer um prédio ali se ele quisesse. E aí sobreveio uma limitação no que toca a essa edificação, né? Você fala, sua casa agora só pode ter 2 pavimentos, né? Ele não pode alterar, ele não pode invocar direito adquirido para dizer, não, mas quando eu comprei isso aqui, quando eu adquiri essa propriedade aqui, isso aqui era ilimitado. E eu já adquiri com essa expectativa. Isso aí é inoponível ao Estado, justamente porque não há direito adquirido face a regime jurídico. Se foi alterado o próprio regramento jurídico do Instituto, né, esse novo regramento jurídico se aplica de imediato, né, mas deve ser matizado, no entanto, por razões de segurança jurídica, né? Vamos supor que o sujeito pagou uma quantia enorme no terreno, justamente na expectativa de poder edificar um prédio ali, né? E ele não teria nem comprado se isso não pudesse ser efetivado, né? Então, a segurança jurídica, quer dizer, a proteção da expectativa legítima daquele sujeito,
deve ser considerada pelo legislador na reforma, e de modo a trazer regras de transição, né? Falando, olha, então quem adquiriu até determinado momento a propriedade tem direito a edificar, mas a partir daqui não, estabelecer marcos temporais de modo a resguardar a segurança jurídica desses sujeitos. Isso aí seria o ideal, né? Ainda que pudesse ser exigível de plano a aplicação do novo regime jurídico, vamos dizer, a proteção à expectativa, né? O resguardo da boa-fé do cidadão, do jurisdicionado, recomenda essa mitigação, né? E o poder de conformação do legislador, quer dizer, o poder de regulamentar esse direito de propriedade, ele tem uma certa plasticidade, mas ele deve sempre buscar resguardar o núcleo essencial do direito de propriedade, que é a utilidade privada, né? O bem deve ter utilidade para o sujeito que é o seu dono, né? Ele não pode ter função social pura e simples, quer dizer, isso aqui serve à sociedade e o seu interesse de dono tanto faz, né? Não. Vamos dizer, a princípio, quer dizer, primordialmente, aquilo deve ter utilidade para o seu dono, deve ser, vamos dizer, vamos dizer, o proprietário adquiriu aquilo ali para ele, né? Para a finalidade que lhe aprouver, e isso deve ser, em princípio, respeitado pelo Estado, com determinadas mitigações, né? E o poder de disposição, né? De poder fazer com aquele bem ali o que ele quiser, né? Uma espécie de soberania sobre aquela propriedade ali. Então, meus caros, vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos tratar do tema da desapropriação, né? Algumas notas sobre desapropriação, sobre interesse social, né? Tá certo? São 27 minutos já, acho que já tá bom por hoje. Muito obrigado a todos pela atenção. Fiquem com Deus.